Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certinho? Maravilha! Hoje a gente começa com basicamente nosso último tópico gramatical, muito cobrado nas provas. Vocês devem até estar achando estranho, né? Estão olhando o quadro aí, estão vendo uma questão do Enem. Mas sim, eu vou começar a aula de hoje com uma questão do Enem para a gente falar exatamente do nosso tópico de hoje, que é o tópico, ao meu ver, mais importante quando a gente está falando de uma interpretação textual, né? É o tópico gramatical mais importante para uma interpretação textual. Por quê? Bom, porque esse tópico que a gente vai falar hoje, que são as conjunções, elas servem com uma grande finalidade, né? A finalidade da conjunção é unificar duas orações, basicamente, mas ela também já vai começar inicializando alguma informação. Por exemplo, ó, veja só. Essa frase aqui que nós temos na prova do Enem, né? There probably was a shortage of not just respect and boundaries, but also love. But you do need, when they cross the line and break the law, to be very tough. Então veja, eu posso não ter entendido nada dessa frase, né? E também não ter entendido nada dessa segunda oração aqui. Só que o que é que acontece? Eu sei já, só por causa dessa conjunção, eu já sei que elas duas vão ter sentidos opostos. Só isso já me faz responder corretamente a questão. Por quê? Porque eu sei que o but ele vai me introduzir uma informação adversativa. Então, nesse caso, eu já consigo ter uma clareza do que é que vai acontecer, né? É um exemplo claro que eu gosto de falar para vocês em sala de aula, que é o seguinte: se eu falo assim, ó, eu conheci uma garota, ela era linda, charmosa, cheirosa, inteligente e rica. Mas quando eu coloco esse mas, eu já estou querendo falar para você que o que vai vir posteriormente ao mas já acabou com tudo aquilo que eu tinha falado anteriormente. Ou seja, o que é mais importante para mim é exatamente a frase que vem posteriormente ao mas. Né? A gente já consegue ter essa interpretação só por causa da conjunção. Né? Da mesma forma que eu falo assim, ó. Aliás, deixa eu concluir a outra frase. Ela é linda, maravilhosa, cheirosa, rica, mas é chata pra caramba. Nesse caso, o mas é chata pra caramba é a questão mais importante dessa frase, né? É o que mais se destaca, porque isso acaba sobressaindo sobre as outras características dela. Agora, se eu falo assim, ó, embora seja chata pra caramba, ela é rica, maravilhosa, cheirosa, inteligente, enfim. Nesse caso, eu utilizei uma conjunção concessiva. O que é que significa dizer? O que é que a gente já consegue entender? Que o fato dela ser chata pra caramba é um incômodo. Mas, né? Ou seja, embora ela seja chata, a outra qualidade é superior. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a gente já consegue ter uma clareza do que é que vai vir numa frase subsequente a uma conjunção. E isso nos ajuda muito na interpretação, né? Entender que isso vai nos trazer uma informação já nos ajuda muito numa questão interpretativa. Bom, é importante a gente pensar porque nós já falamos também esse ano sobre a possibilidade dos pronomes relativos. E os pronomes relativos, eles fazem justamente essa função também de ligar, conectar duas frases, né? Duas orações, na verdade. Só que tem uma diferença básica. Os pronomes relativos, tá? Eles vão estar fazendo esse papel substituindo alguma outra palavra. Então é importante a gente entender. Por que eu estou falando isso? Porque na prova da UNIT, por exemplo, vez ou outra me aparece alguma questão me perguntando se a palavrinha that está fazendo papel de pronome relativo ou está fazendo papel de conjunção. É muito simples. Se o that estiver substituindo alguma palavra, ele vai estar fazendo papel de pronome relativo. Se ele não estiver substituindo nenhuma palavra, geralmente isso acontece quando ele vem depois de verbos, tá? Ao contrário do que acontece com os pronomes relativos, que geralmente eles aparecem antes do verbo fazendo o papel de sujeito, tá? Então é muito importante a gente ter essa clareza. Depois
de um verbo, se ele vier seguido por um verbo, pronome relativo. Se ele vier depois de um verbo, ele está fazendo geralmente um papel de conjunção. E vai ser geralmente aquela nossa conjunçãozinha, quando o que na língua portuguesa também faz esse papel, né? Bom, mas vamos falar dessas conjunções, basicamente. Eu trouxe aqui para vocês uns slides, né, falando do que em inglês essas conjunções são chamadas de linking words. Ou seja, são palavras que fazem uma ligação, né? Um connectors, conectivos, como nós falamos aqui na língua portuguesa. E então, a gente tem esse grupo, essa classe de palavras, ele é dividido em subgrupos também, que é importantíssimo para a gente ir entendendo. Quais são os tipos de conjunções que nós temos, né? A primeira conjunção que a gente vai falar, basicamente, são as conjunções adversativas, quando elas vão passar ideias opostas, né? A mais famosa delas é que a gente estava falando agora há pouco, né? O but, certo? O but muito utilizado. Quando eu fiz vestibular, há um bom tempo atrás, né? Eu lembro bem que a gente tinha que decorar com muita ênfase quando utilizava qual tipo de conjunção, como é que ela ia ser utilizada na frase, porque, por exemplo, você pega o however aí. O however, geralmente, ele vai ser utilizado depois de um ponto, iniciando uma outra oração com vírgula, sujeito, verbo, complemento. Geralmente, o however é utilizado desse jeito. Então, a gente tinha que decorar isso, porque antigamente a gente tinha que completar as orações com as conjunções adequadas. Hoje em dia, isso não acontece para a gente. Esse tipo de questão que a gente vai ter hoje em dia vai ser muito mais para identificarmos qual é o sentido que aquela conjunção está dando. Então, a gente pega praticamente essas conjunções aqui, todas elas passam um sentido de ideias opostas, só que cada uma vai ser utilizada de uma forma diferente, né? Então, vejam só, nós temos o but, o however e o nevertheless. O nevertheless, inclusive, é uma conjunção muito pouco utilizada, extremamente formal, certo? E o yet, né? Precisamos chamar a atenção do yet, porque o yet é uma palavra que nós já sabemos que ela vai fazer uma função tanto de conjunção, mas ela também faz uma função de advérbio. Então, veja só, o yet é interessante porque ele vai ser utilizado praticamente nos 3 tipos de oração. Oração afirmativa, oração negativa e oração interrogativa. Só que é muito louco porque em cada uma dessas orações ele vai ter um sentido diferente. Vejam, o yet, quando é utilizado em uma oração afirmativa, ele vai estar fazendo o papel de uma conjunção adversativa, né? Uma oração afirmativa, conjunção adversativa, né? Geralmente no início de uma oração. Professor, mas aqui ele está no meio. Não, querido, ele está no meio da frase, mas ele está no início de uma oração. Geralmente o yet aparece no início de uma oração. Ao contrário do que acontece em orações negativas e interrogativas, que ele vai aparecer no final da frase. Nas orações negativas, ele vai estar fazendo basicamente o papel do advérbio do present perfect, né? Quando a gente fala assim, they haven't arrived yet. Nesse caso, ele vai ter um sentido de ainda, tá? Então, nas orações negativas, sentido de ainda. Agora, quando nós utilizamos em orações interrogativas, ele vai ter basicamente o mesmo sentido da palavra already. Have you cleaned the room yet? Ou seja, você já limpou o quarto, você já limpou o cômodo, né, na verdade. Então, vejam. Então, temos que prestar muita atenção, porque o yet, nós temos que entender qual é o tipo de frase que ele está inserido. Afirmativa, negativa ou interrogativa. Para nós, na conjunção, fazendo um papel de oração afirmativa. Segundo tipo de conjunção que nós temos são as conjunções conclusivas. E é muito interessante porque, nesse caso, nós vamos expressar uma ideia de causa e consequência, basicamente, né? My grandmother was sick, so she went to the doctor. Ou seja, ela só foi ao médico, a consequência dela ir ao médico só aconteceu porque ela estava doente. E é muito interessante a gente pensar nisso, porque nós vamos ter as conclusivas e as explicativas.
que só vamos fazer uma inversão aí, basicamente, ó. Se eu coloco aqui, como eu já falei para vocês, she went to the doctor because she was sick, né? My grandmother went to the doctor because she was sick. Se eu quiser inverter a conjunção, eu tenho que inverter também a oração, por causa dessa relação de causa e consequência, tá? Mas nas conjunções conclusivas nós temos o so, e aí é importante falar para vocês. A palavrinha so, ela também pode ser utilizada como um intensifier, um intensificador. Quando eu falo assim, ó, I love you so much. Esse so much, ele passa justamente essa ideia de muito, né? Mas é um muito positivo. Porque quando nós falamos do muito negativo, no sentido de você ter exagerado, nós vamos utilizar o too, né? T-O-O, né? She ate too much. He ate too much. Ou seja, em demasia, mais do que deveria, para além da conta, né? Nós temos o therefore, tá? Mais formal do que o so. O hence e o thus, né? Que ambos são utilizados extremamente formal, né? E temos o consequently. Consequently, que já passa uma própria ideia de consequentemente, muito utilizado também em textos jornalísticos, tá? Vamos lá. Então, vejam, se a gente pegar as explicativas, a gente só vai praticamente inverter a situação. Enquanto que as orações conclusivas passam a ideia, obviamente, da conclusão e a consequência, as explicativas vão me passar, obviamente, a ideia de explicação, mas também a causa, tá? Que nós teremos o because, o for, que é muito parecido com o because, o since, muito utilizado, e lembrem que o since também faz um papel de advérbio de tempo quando a gente está falando do tempo verbal do present perfect, galera, né? I have worked here since I graduated, basicamente, né? Então você coloca o since como marco temporal no início de uma ação. E o as, né, no sentido de como. Lembrando que o as, ele também vai ser utilizado em outras situações, né, como such as, por exemplo. O such as é uma grande forma de estarmos exemplificando alguma coisa. I love a lot of kinds of music, such as rock, such as country music, such as pop, ou seja, você está elencando ali exemplos, né? E a conjunção mais utilizada junto com because é o nosso do to, tá? Que vai ter uma relação muito parecida com because, basicamente a mesma linha de raciocínio, e é uma conjunção que aparece muito nas provas da UNIT, galerinha, aparece muito nos textos, tá? Depois das conjunções explicativas, nós temos as aditivas. Conjunções aditivas, né, que passam uma ideia de acrescentar uma informação. O and é a mais conhecida de todas elas, e basicamente ele vai ser utilizado para unir e acrescentar dois elementos na frase, né? Basicamente você tem I like red and white wine. Geralmente o and ele está unificando informações similares, ou dois substantivos, ou dois adjetivos, ou duas orações, enfim. Mas ele não, dificilmente ele vai fazer essa soma de elementos que não estejam na mesma classe gramatical, ok? Nós temos o besides, e é importante a gente prestar atenção, porque ele é muito parecido com o beside, que significa ao lado, tá? Besides vai ser para além daquilo, ou seja, uma informação a mais do que o que a gente já estava falando, né? Moreover, além do mais, e o furthermore, que vai passar justamente uma ideia também de além disso, ademais. Então, são conjunções aditivas. Basicamente, o and vai fazer esse papel de acrescentar dois elementos, mas o besides, o moreover e o furthermore vão ser mais utilizados como um acréscimo de informação mesmo, né? Não de elementos específicos. E para a gente finalizar, galerinha, nós temos as conjunções concessivas, né?
Qual é a ideia da conjunção concessiva? Percebam, na conjunção adversativa, que a gente viu aqui em cima, né? Depois da conjunção, como eu estava explicando para vocês no início do vídeo, a informação mais importante da frase vai estar depois da conjunção. Quando você coloca um but, um mas, você já sabe que nada do que você falou vai ser mais importante do que aquilo. Ao contrário das concessivas. A concessiva é o inverso. Você vai falar que existe um problema, só que, mas, né, tem outra coisa que é mais importante que esse problema. Ó, although we were all tired, we went to the party. Né? Embora estivéssemos todos cansados, nós fomos à festa. A balada chamou mais alto, a balada era mais importante, né? Então, veja só, eu poderia colocar essa mesma frase, só que invertendo as conjunções. Eu poderia falar, we were all tired, but we went to the party, né? Ou seja, o we went to the party é a informação mais importante. Nós temos aí o although, mas também teríamos apenas o though, sem o all, ok? Muito utilizado de uma forma informal. Assim como o even though, que dá uma ênfase maior, e o in spite of, que também pode ser substituído pelo despite. Vocês podem encontrar aí uma expressãozinha como despite, ok? E agora sim, para a gente finalizar, as conjunções alternativas, né? Que a gente vai ver o or, either or, neither nor, que vocês podem encontrar também uma expressão, uma pronúncia de either nor ou neither nor, ok? O whether, que passa muito mais uma ideia de uma conjunção condicional, assim como if, e o otherwise, que é de uma outra forma, por uma outra maneira, né? Bom, galerinha, eu vou deixar para vocês já devem ter recebido aqui, uma apostilinha com uma série de atividades, tudo muito explicadinho aqui para vocês, tá? E aí eu me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês pelo WhatsApp. Espero ansiosamente por esse contato, queridos. Valeu, um abraço e aguardo vocês na nossa próxima semana.